Fala, meu povo bonito! Hoje nós vamos receber aqui, já estamos recebendo aqui no nosso podcast, na Tudo Mudou, a doutora Sueli Alves, que é advogada trabalhista, e o doutor Carlos Coruja, que é advogado criminalista. A gente vai bater um papo hoje com eles para falar sobre esses dois temas. E claro que dentro da conversa surgiu outro tema, a gente fala também. Com Lógico, certeza. lógico. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso estúdio, para a gente poder bater esse bate-papo e tirar dúvidas, né? Fazer com que as pessoas aí que acessem a internet, que estão sempre nas redes sociais, possam ter informações úteis para o seu dia a dia. Lógico. Obrigado, viu, doutora? Obrigada. Nós que agradecemos. Vamos lá. Vou começar com a doutora. Primeiro as mulheres, né? Vamos Sim, ser lógico. educados. Primeiras Doutora, damas, primeira regra. doutora Sueli, quanto tempo já na área de direito aí, já advogando? Eu sou advogada desde 2006, né? Tá. Mas eu atuo desde 2014. Trabalhava numa grande seguradora, por conta disso acabei não atuando como advogada e quando saí que optei por ingressar nesse universo que é bastante gratificante. E a doutora é especialista em direito trabalhista. Eu sou especialista, pós-graduada em Direito do Trabalho Previdenciário e atuo também na área civil. Legal. Pós-graduanda na civil área também. civil, sim, Tá joia. pós-graduanda. Daqui a pouco a gente começa a falar então sobre essas questões. Doutor Carlos Coruja. O Coruja é sobrenome mesmo ou é nome. Não, é meu nome. Acabei implantando o mesmo nome. Não era de registro, Tá. mas por ter sido muito conhecido, por ser muito conhecido pelo sobrenome, por esse apelido, acabei Colocando. agregando ao nome mesmo aí o Coruja. E o doutor é especialista na área criminal. Sou criminalista. Tá Exatamente. certo. Doutora, quais são os seus principais clientes? Como que fala? O reclamante ou Reclamante e reclamado? reclamado. É. O maior público são de reclamantes, mas eu atuo também na advocacia para empresas, né? Mais na área do contencioso, mais na área de orientação jurídica, evitando aí o reclamante, né? Que também é meu público. E quais são os tipos de processos que a senhora mais pega? Na área trabalhista, nós temos, principalmente depois da pandemia, nós tivemos um índice de empresas que entraram aí em falência, processo de falência, muito elevado. Então, por conta disso, nós temos hoje um número bastante representativo de trabalhadores que saíram dos seus empregos sem receber as verbas rescisórias. E o que a gente tem de grande dificuldade hoje é que empresas que faliram, consequentemente, os sócios não têm patrimônio, né? Então, temos aí um passivo bastante elevado. Tá certo. Doutor, dentro da área criminal aí, né? Quais são os casos que o doutor mais pega aí para poder estar. Hoje temos um índice dessa prática que está se vivendo muito hoje, dessa Lei Maria da Penha, da acusação que a mulher faz. Ela é vítima, muitas vezes o homem passa a ser vítima também, porque a denúncia não vem formulada, ou acaba sendo feita uma falsa comunicação de crime. Então a gente tem vivido muito isso. Além dos crimes de entorpecente, tem aumentado muito. O tráfico, o uso, toda essa condição, né, do tráfico de drogas, essa situação também está muito intercorrente nesse momento. Quando o senhor fala da Lei Maria da Penha, né? Hoje, o índice ele ainda é bem alto, né? Mas a mulher ela tem procurado mais as autoridades para poder falar sobre as agressões, sobre os crimes que acontecem com ela ou não? Olha, eu acho que isso aumentou muito dos tempos da Lei Maria da Penha para cá, porque sempre não foi permitida a violência contra a mulher, enfim, aí a lei veio para aplicar como remédio, para ser aplicada como remédio imediato, e elas foram utilizando, foram vivendo essa condição de informar que estão sendo agredidas, que estão sendo ofendidas, que estão sendo maltratadas. A própria Lei Maria da Penha ela tem diversos quesitos que traz isso para dentro. São várias formas de violência, né? Física, emocional, Sim, psicológica, financeira. Então hoje tem muitas formas de violência Mas o que mais tem acontecido hoje, o que assusta muito nós dessa área do direito criminal, do direito penal, é essa vivência da falsa comunicação, da inverdade que se faz. Porque eu entendo, eu já discuti isso, inclusive com alguns colegas, da inconstitucionalidade dessa lei, porque ela vem e não te deixa
pelo menos no primeiro momento, contraditório, não te deixa defender, porque basta que uma comunicação, chega-se o convite, que é a intimação, a retirada do lado, o afastamento. Então, essa condição, nós discutimos muito isso, mas é um ótimo remédio que se tem hoje para cuidar da mulher violenta, que é agredida, que é violentada nesse sentido. O que eu insisto e sempre ofereço é o cuidado, para que isso não se transforme realmente numa invalidade dessa lei, porque se ela for ficando banalizada, ela vai perder o efeito. Ou seja, o remédio acaba perdendo o efeito e se perde essa As possibilidade. nossas autoridades hoje, doutor, elas estão mais preparadas para receber essas mulheres nas delegacias? Eu digo isso na questão do despreparo mesmo. O senhor, como advogado, o senhor frequenta muito a delegacia, o senhor deve ver a forma que essas autoridades tratam as pessoas de uma forma geral, mas principalmente a mulher, né? E a mulher muitas vezes deixa de ir procurar ajuda porque ela acaba se sentindo mais desrespeitada ainda, né? Mais coagida ainda por quem está lá e deveria auxiliá-la do que qualquer outra coisa. Como que o senhor vê isso hoje Uma dentro do sensação de sistema? exposição, né? Acaba se expondo mais nesse Isso. sentido. Hoje, com a delegacia específica da mulher, eu costumo dizer que é positivo e é negativo, Osasco né? ainda tem a delegacia da mulher? Antigamente Temos tinha, a né? DDM, sim, Tem. atrás da seccional. Tá. Então, essa condição de você oferecer uma delegacia específica, positivo, porque há um zelo específico, apesar de termos constitucionalmente a regra de que homens e mulheres são iguais, mas sabemos que não é bem isso. Na medida de suas Desigualdades, desigualdades. Na medida das suas desigualdades, mas teríamos que entender dessa forma. Realmente, essa condição hoje ela é mais confortável para a mulher, ela é tratada dessa forma. Em contrapartida também, temos aí as delegadas, temos as escrivãs. É uma delegacia muito bem montada para recepcioná-las e cuidar delas nesse sentido, sim. Doutora, hoje a gente tem aí, eu já volto pro. Vamos fazer essa mesclagem, mas aqui Lógico, deixando lógico. dinâmico para não Precisamos ficar. aprender um pouco do Eu, trabalhista, né? eu vou aproveitar só para, pegando o gancho aqui no que o doutor falou, sobre o fato das mulheres, algumas, né? Na verdade, no ambiente familiar, se utilizar a Lei Maria da Penha como uma ferramenta de vingança, né? E eu faço esse link com o dano moral no direito do trabalho, né? Porque a gente percebe que muitos trabalhadores também utilizam qualquer fala do empregador para justificar um dano moral, né? Hoje as pessoas acabam utilizando ferramentas que foram criadas para defender um direito real como armas de vingança, né? Então, assim, algo me deixou triste, eu não quero mais continuar aqui, me desculpem, Tranquilo. eu não quero mais continuar aqui, então eu uso essa arma, né? Essa teoricamente uma arma, para me vingar e obter aí alguma vantagem que não seria lícita. Quando a senhora fala essa questão A gente tem hoje muitas. Hoje o WhatsApp virou uma ferramenta, uma prova constante, né? É. A senhora recebe muito casos das pessoas mostrando mensagens, áudios de patrão, de chefe, enfim, pedindo para a pessoa fazer algum tipo de trabalho fora do horário do expediente dela, ou algum tipo de mensagem que considere, que configure o assédio moral, porque a galera não se toca, né, que isso pode ser usado contra ela e manda disparadamente. Tem muitos casos desse tipo. Existem muitos casos, né? Mas os advogados trabalhistas precisam trabalhar com responsabilidade. O que acontece? Às vezes, o trabalhador chega no escritório expondo uma situação, por exemplo, pedindo um dano moral, porque por algum ato discriminatório que eles alegam que há ali uma discriminação, há ali um racismo. Então você pega áudios do patrão falando: e aí, negão, amanhã que hora você vai? E ele imagina que isso é uma forma de discriminação. Mas o advogado tem que ser responsável e saber que existem momentos em que você brinca, né? Por mais que a gente entenda que isso não é uma brincadeira que deva ser utilizada no ambiente de trabalho. Mas as pessoas brincam, e aí, mano? E nem é seu irmão, né? Então a gente precisa ser mais responsável quando avalia o dano. Né? A orientação de que, olha, não deve tratar dessa forma. Mas a gente precisa entender em que contexto que aquilo foi dito, né? Às vezes os filhos, os amigos brincam com a gente,
falam usam alguma característica sua, até de uma forma carinhosa, e nós, enquanto advogados, temos que ser muito responsáveis para nos manifestarmos a respeito disso, para não banalizar o instituto, né? Então, o WhatsApp, ele é sim uma forma de prova, mas o fato de uma empresa, por exemplo, às 10 da noite mandar assim, amanhã às 6 combinado, não quer dizer que aquele trabalhador estivesse trabalhando fora do horário de trabalho. O disparo de um e-mail, simplesmente pelo disparo e a chegada na caixa de mensagens do empregado, também não significa que ele tenha trabalhado fora do horário. Diferente de uma ligação de WhatsApp ou de uma mensagem dizendo, olha, preciso que você abra o seu sistema nesse momento e entre na operação por conta de uma demanda. Aí sim está caracterizado o trabalho fora da tua jornada, né? Mas, em regra, só a comunicação, como por muitas vezes foi utilizado no passado, ela não caracteriza uma jornada fora da sua jornada normal, né? Agora, por exemplo, uma mensagem, sei lá, tipo, pô, Juliano, pô, você é um puta do incompetente. Meu, eu já pedi para você fazer isso diversas vezes, você não faz. Cara, enfim, isso pode considerar. Pode ser considerado sim um. E aí Isso acontece mais do que é a uma gente outra imagina. situação que precisa ser avaliada, porque as pessoas dizem isso é um dano moral. Seria um dano moral mesmo? Seu burro. Porque se Já ninguém cansei tomou de falar. conhecimento, se foi um fato entre eu e você, ele não afetou a sua moral, né? É claro que cabe uma A doutora fala no sentido de expor você de expor, se é perante uma outras pessoas. exatamente, se é uma eu estou conversando com você. Se é uma conversa no privado e não num grupo da empresa, por Exatamente. exemplo. Num grupo, isso agrava bastante. Num grupo, o teu dano é moral, dada a Ah, quantidade de pessoas que tomaram conhecimento tá. a respeito daquilo. Como se eu estivesse numa sala com outras pessoas e Exatamente. tivesse. Exatamente. O que não quer dizer que essa forma de Olha que tratamento interessante. não mereça uma indenização. Claro. Mas ela não te gera um dano moral, porque ela não afetou a tua moral, ela afetou você enquanto pessoa, Mas não te expôs para. mas não te expôs. Inclusive, convido a doutora também, porque não bastasse o dano moral, tem os crimes praticados que são contra a honra, né? Sim, crime. Calúnia, injúria, difamação, Que é o que as cabem palavras também, pejorativas, que cabem né? também Exatamente. nessa oportunidade. Posso convidar a doutora para trabalhar nesse Não. sentido. Sabe que eu aproveito para falar sobre um instituto que existe e eu percebo que os advogados, os colegas não utilizam. E é um dano que existe de fato, mas que as pessoas têm dificuldade na demonstração, que seria o dano existencial, né? A gente ouve falar muito pouco sobre o dano existencial. E ele existe, ele é real, né? Ele é até praticamente palpável. O que acontece? O dano existencial é quando um trabalhador ele tem uma jornada tão cansativa, tão estressante, tão intensa, que impossibilita que ele tenha uma vida fora da empresa. Nós temos algumas categorias, eu vou dar alguns exemplos, trabalhadores que atuam em situação de socorro. Eu não diria nem socorro médico, coisas desse tipo. Eu vou para uma outra esfera, vou para a esfera do trabalhador que trabalha com socorro automotivo. Quando você tem situações de grande monta em determinadas cidades, onde nós tivemos há pouco tempo, por exemplo, no litoral, né? Esses trabalhadores, eles trabalham por um tempo, e aí eu digo, isso foi pontual e não caracteriza o dano existencial, mas eles trabalharam ali em jornadas de 20 horas, dormindo 3, 4 horas, para poderem continuar trabalhando. No entanto, existem trabalhadores que a própria forma de trabalho exige isso. Eu vejo muito no escritório empresas utilizarem uma jornada de 12, mas não 12 por 36, 12 horas de segunda a sábado. Uma pessoa que trabalha 12 horas de segunda a sábado, não sobra tempo para que ela tenha convívio com a família, não sobra tempo para que ela possa se programar para um crescimento pessoal, né? Não necessariamente uma faculdade, mas a pessoa pode fazer um curso de desenvolvimento pessoal, ter uma religião, e você trabalhando 12 horas, isso inviabiliza que você tenha vida ou convivência com seus parentes, amigos e afins. Então, isso eu entendo como uma caracterização muito séria
do dano existencial. A sua existência ela está comprometida, porque você, mais de 50% do seu tempo, bem mais, está comprometido totalmente com o teu trabalho. Mas, doutora, essa é uma decisão particular da pessoa, ou não? Por exemplo, eu recebo uma proposta, Adriano, ó, preciso de você aqui na empresa, a gente quer te contratar, mas ó, preciso de você 12 horas por dia. Eu vou te pagar, sei lá, vamos lá, 30 mil reais por mês e você tem que estar full time pra gente, porque, ok, como um acordo, ok. De repente aconteceu alguma coisa, eu fiquei doente, mas isso não foi acordado. Aonde que a empresa pode ser penalizada A empresa é nesse penalizada momento? porque é responsabilidade dela cuidar da saúde do trabalhador. Né? Por exemplo, um trabalhador, a gente tem algumas categorias específicas e eu vou mencionar uma aqui, porque eu acho bem bacana e bem pontual. O técnico de radiologia, Tá. ele pode ter uma jornada semanal de 24 horas. Ele não pode trabalhar mais que isso. Mas às vezes a empresa tem uma demanda em uma semana, ele tem que 24 trabalhar horas. 24 horas. Exatamente. Às vezes a empresa tem uma demanda maior e fala para ele, trabalha dia sim, dia não, 24 horas e tá bacana, você vai ganhar 3 vezes o seu salário mensal. Mas o porquê que esse trabalhador tem uma jornada de 24 horas? Porque ele precisa cuidar da saúde e integridade física dele. A empresa é responsável por cuidar do trabalhador, porque dependendo da sua condição financeira, das suas responsabilidades, por óbvio que a necessidade faz com que você aceite aquele risco. Mas esse risco, ele gera, se você trabalha em excesso, ele não gera dano só para aquele trabalhador. Ele gera dano para aquele trabalhador, para aquela empresa que vai ser responsabilizada e para toda a comunidade, na medida em que ele certamente vai adoecer, ele certamente vai utilizar mais os mecanismos de saúde e tudo, e toda a comunidade é prejudicada por aquilo. A gente precisa responsabilizar a empresa para que toda a comunidade tenha pessoas mais saudáveis. Um técnico que só pode trabalhar 24 horas e trabalha 60 horas dentro de uma semana, ele prejudica, inclusive, a pessoa que vai lá para fazer um exame. Então, é responsabilidade da empresa, não adianta. Não existe essa possibilidade. Mas foi um acordo, ele aceitou. Pelo menos não aqui no Brasil. Existem alguns países para onde eu fui e lá o que é negociado é o que vai ser feito. Mas aqui não. Aqui existem as medidas de proteção ao trabalhador e elas devem ser respeitadas. Só atravessando um pouquinho Que com a isso? doutora. Até porque na hora de você ser contratado, você é a parte mais fraca, você está precisando daquele emprego, então você aceita propostas que talvez você não vá suportar, né? Muitas Sim, vezes sem acontece dúvida. isso. Puxa, mas você tem que trabalhar. Não, eu preciso de emprego, eu vou ganhar mais ainda, mas a tua saúde vai ficando. Então, mas você aceitou. Não é condição não honesta aquele que está ofertando para E a aquele que está gente vê recebendo isso, a proposta, né? isso é muito mais frequente Acho e que isso, né, visível doutor? do que Sim, qualquer outra sem coisa, né? Sim, Porque o isso que tem de acontece com empresa, fala, ó, frequência. você que sabe, se você não quiser, Tem É, dói, outros. passa ali, ó, tem outros que vão querer. chamamos E de a, hipossuficiente na isso, relação, né, doutor? e a pessoa se sente coagida e fala, meu, eu vou ficar sem meu emprego, eu prefiro Tenho isso do que família para qualquer outra tratar, coisa, e a empresa, exatamente. e não é uma, são várias, né? São vários. Bom, São várias situações que acabam a ocorrendo. gente já volta aí. Doutor, ainda dentro da Lei Maria da Penha, esses dias eu estava conversando com um amigo e falei assim, cara, hoje, do mesmo jeito que tem, a gente vê muitos homens aí batendo em mulheres, e tudo mais, com casos reais e que realmente tem que ser punido e tal, mas a gente também sabe que tem um outro lado e tem aquelas mulheres que se aproveitam da situação de uma lei que está beneficiando a ela por conta da raiva, do fim do relacionamento, ou de alguma coisa, para se vingar. E hoje o que a gente muito vê, e eu durante muito tempo na rua, fazendo jornalismo policial, vi algumas coisas nesse sentido. E na minha família tem um primo que é casado com uma mulher que faz isso com ele constantemente. De fingir agressão. O tempo. E chamar a polícia. E quando a polícia chega na tua casa e fala, ó, meu marido me agrediu. O policial não vai querer saber se ele foi ou não. Ele já chega arrebentando o coitado do cara, Exatamente. porque a palavra da mulher, nesse momento, tem poder. O que ela falou é real. Não, ó, ele ali me agrediu, tá me batendo, ó, ele tá querendo me bater, e sai correndo, inventa uma história.
policial, quando chega, ele já chega para pegar o cabra de um jeito não tão legal. Sim, sim. Isso acontece muito. Como que o doutor lidar com uma situação dessa quando, né, é pego com um caso desse? Olha, temos vivido isso constantemente, eu já falei. Se teve muita violência contra a mulher realmente, essa lei veio, Não, tem muito. salvou-se muito, Sim, mas claro. eu vou fazer aqui vou me arriscar a falar de uma estatística e sem estudo, sem nada, mas eu vou dizer que hoje tem mais a falsa comunicação do que a verdadeira comunicação. Porque o homem hoje está muito atento a esse risco. Sim. O cliente me liga e fala, ó, não retorne para casa. Não retorne. Mas ela me ligou, não retorne porque você vai ser preso. Depois você vai sair, depois nós vamos estar. Mas até aí, para aquele que nunca frequentou uma cadeia, nunca esteve numa cadeia, nunca passou uma noite numa cadeia, é muito traumático. Sim. Uma noite, 2 noites ali, Sim. até que se resolva, até que se esclareça, até que se dê a liberdade. Sim. Então, hoje tem se vivido muito isso, muito, muito. E a grande perda nesse momento, eu entendo que é da mulher, porque ela vai perder essa ferramenta. Acho que aos poucos nós vamos chegar a um momento e falar assim, escuta, não, vamos parar com isso, porque realmente já tá cansativo. Lógico que tem aquele, até puxando um gancho da doutora, que precisamos tomar cuidado com o que o cliente te traz, com as verdades, e sempre tomar cuidado para nunca ser parte do assunto, porque advogado costuma ser parte, sofrer junto, sabe, impõe sentimento naquilo, e no Código Penal, tanto no direito brasileiro inteiro, não há a palavra sentimento, não há o termo usado amor, paixão, isso não existe. Então, é preciso que você tenha frieza para ouvir o seu cliente, esclarecer para ele, até onde ele pode ir, como a doutora disse, me chamou de negão num momento carinhoso, pô. Naquele momento foi um momento carinhoso, né? E assim, porque o primeiro advogado, principalmente no criminal, acho que a doutora sabe disso e vive isso também, o primeiro advogado do cliente que procura um advogado criminalista, o primeiro advogado dele é ele mesmo. Ele chega inocente, ele chega com a razão, ele chega com a certeza de que ele está certo. Certo. E a primeira pessoa que ele quer convencer é o advogado. Falou, peraí, vamos começar de novo, o advogado que sou eu. Você vai me contar a tua história. Não me esconda nada. Não me esconda. Tem clientes que esconde, né? Só conta Deixa, que e convém. te faz a surpresa. E eu já ponho no meu termo. Falou, em qualquer surpresa fora extra o que nós conversamos, eu te deixo onde estiver. Seja no tribunal, seja numa sala de julgamento. Agradeço, me retiro e acabou. Então, você tem que trazer. Por isso que o escritório criminalista, do criminalista, ele é mais complexo no sentido de não ter muita movimentação, não ter um secretariado ali, alguém... Porque quando ele procura o advogado criminalista é porque ele está realmente numa situação assim. Alguma coisa está errada e eu preciso ser apurado. Mas o crime, muitas das vezes, ele é duvidado pelo próprio, aquele que pratica ou aquele que está sendo acusado de ter cometido um ato criminoso. Então, esse cuidado é extremo. Primeiro, não se envolver na situação, não pegar essa sensação de que, não, eu sou parte, não. E trazer sempre a verdade para que você consiga filtrar e convencer ele de que ele é inocente realmente ou de que ele é culpado e vai precisar responder pelo crime. Essa fala do doutor, me desculpe interromper, essa fala do doutor me lembrou muito uma frase que eu sempre utilizo, né? Quando o cliente chega no escritório que fala, mas é injusto. Eu falo, olha, na verdade, a justiça que você procura, que é a de Deus, a gente não consegue fazer, né? Essa justiça está além das nossas possibilidades. O que nós fazemos enquanto profissionais é uma justiça técnica, Sim, né, doutor? sim. É uma justiça técnica. Não temos como promover a justiça que eles esperam. Acho que a doutora enfrenta algum tipo de discriminação no sentido, trabalha, fica prejudicando as empresas, enfim. E o criminalista que fala, Doutor, você trabalha para bandido. Não, calma. Eu trabalho com o Código de Processo Penal. Eu tenho um amigo, você vai para a doutora, um amigo não, um conhecido, que a profissão dele é processar a empresa. Ele trabalha 1 ano, 6 meses, sai, mete no pau. Profissão reclamante. Aí começa a trabalhar em outra, 6 meses, 1 ano, sai, mete no pau e ganha. E assim vai. Hoje nem tanto, né? Hoje está mais, cuidado. Desde a reforma trabalhista, que ela ocorreu em 2017, nós tivemos aí uma... Sim, então ele tem alguma carta na manga. Nós tivemos um filtrinho, né? Então, a reforma trabalhista, ela veio meio que para separar os homens dos meninos, né? Nós tínhamos, sim, uma advocacia...
como que eu posso dizer? Era uma advocacia que eu costumo brincar, que eu falo, era o famoso SPP, né? Se pegar, pegou. Então, Como que é? SPP, se pegar, pegou, né? O advogado, quando viam, o cliente chegava no escritório, muitas vezes sem direito, trabalhou 3 meses, fazia uma reclamação trabalhista com um pedido de 700 mil reais. Né? Era uma coisa insana. Desde a reforma onde o reclamante passou a ser responsabilizado por verbas de sucumbência naqueles pedidos que ele perdeu, e sendo obrigatória agora a apresentação dos cálculos, e muitas vezes fundamentados. Se a gente falar aí do procedimento sumaríssimo, por exemplo, não basta você indicar o valor do pedido, você tem que indicar, inclusive, os reflexos e tudo mais. Então, eu acho que essa reforma ela trouxe um pouco mais de responsabilidade. Eu percebo que muitos advogados acabaram mudando de área, porque hoje o direito do trabalho ele é muito mais complexo. Né? Eu costumo brincar quando eu estou dando algum treinamento para os meus treinandos, que um advogado trabalhista ele consegue fazer uma audiência em qualquer área. Um advogado de outras áreas tem um pouco de dificuldade no trabalhista porque as coisas são muito pontuais. Né? Eu brinco, por exemplo, se você tem um preposto e o juiz faz uma pergunta para ele e ele fala, não sei, aquilo não é visto como não sei, aquilo é visto como uma confissão. Então, o advogado trabalhista ele tem que estar muito atento no momento de uma audiência e no momento do contato com o cliente, né? Quando ele senta, e não é orientar, ensinar o cliente ou dizer o que o cliente tem que falar, é orientar o cliente como é que funciona esse procedimento. Né? Então, se você está defendendo uma empresa, é importante você informar ao preposto. Você conhece toda essa história? Por quê? Você não pode dizer não sei. Você tem que ser uma testemunha, você tem que ser a empresa que conhece todos os fatos. Naquele momento, você é a empresa. Então, não há o que dizer não sei. Se eu estou reclamando contra uma empresa e a empresa está sentada ali na minha frente, ela deve saber tudo. Então, as audiências trabalhistas e a reforma trabalhista, eles trouxeram aí uma bagagem bacana para quem estuda, eles trouxeram possibilidades reais para o reclamante que de fato é injustiçado. Agora, que existem alguns que de fato adotam como profissão a reclamação trabalhista, isso a gente não tem dúvida. Infelizmente, às vezes, eles conseguem juntar provas e obter vantagens até por um direito que não teria. Por isso, a necessidade de se ter um advogado trabalhando na empresa, não trabalhando diretamente na empresa, mas ter uma consultoria jurídica com frequência, para que esse consultor, esse advogado especialista nessa área, possa estar sempre orientando a empresa, olha, cuidado com esse comunicado, olha, cuidado com isso que vocês têm aqui, para que vocês evitem um passivo trabalhista. Fascinante, né? Eu fico falando e me vem uma série de coisas na cabeça, é muito legal. Só voltar um pouquinho no que o doutor falou sobre não se envolver nos casos. Eu acho que isso para vocês, como para algumas profissões, deve ser muito complicado. Sei lá, vamos usar o médico como exemplo aqui. O médico, a gente tem aquela coisa do médico do SUS, que você chega para ser atendido, nem olha na tua cara, com a frieza do caramba, né? Aí, o que eu quero dizer com isso? O médico ele não pode nem ser tão frio para poder atender alguém, mas ele também não pode se envolver tanto na dor daquele paciente, que senão ele também não consegue fazer o papel dele, desempenhar um bom trabalho. Eu, quando fazia jornalismo policial, eu andava com policial militar, policial civil, advogados, delegados. Durante ali a ação era uma coisa muito, muito, muito dura, mas quantas e quantas vezes eu vi atrás de uma viatura ou se escondendo de um lado ou de outro para poder dar aquele desabafo e chorar e voltar para a realidade. Como que é lidar com essa questão? Porque no caso do doutor, deve pegar casos simples, mas casos complexos, casos não tristes, mas casos muito tristes. E ali na hora ter que estar realmente na balança para não deixar a emoção tomar conta, mas também a frieza total tomar conta. Como que é isso? Alguns crimes realmente abalam e você precisa fazer um trabalho
E um psicológico psicológico muito até, bom porque ninguém trabalhar. procura o advogado criminalista para contar uma história ou para te falar que teve Um conto de que amor. foi um Um bom, final que foi... feliz. Não, Não. não tem. Então, assim, nós recebemos uma energia muito negativa o tempo todo. Exato. Então, quando há uma ligação, quando há um contato, o primeiro contato, a energia já vem carregada com muita... uma coisa Sofrimento. traumática ali, seja para aquele que fez um simples tráfico, seja para aquele que cometeu o primeiro assalto, o primeiro roubo, enfim. Mas aí por trás disso tem a vítima. Então todo mundo fala assim, mas espera aí, você vai defender alguém que praticou este crime? A regra diz que todos têm direito à defesa, ninguém pode ser julgado nem condenado sem a defesa. Então eu costumo sempre mencionar, cuidado, o advogado, ele é um tradutor do Código de Processo Penal, que é o procedimento que vai agir com o que diz o Código Penal. Matar é crime. Matar é crime. Matar não é proibido. Matar só é crime. Mas não tem no Código Penal que matar é proibido. Não. Então, é preciso que se defenda o que diz o Código Penal. Muita gente critica mesmo. Ah, você trabalha para o criminoso. Não, eu trabalho para o procedimento, por como se diz a regra. Agora, quem fez a regra? Bom, aí temos que subir um pouquinho mais, subir para o Congresso, subir a Câmara dos Deputados, Senado, enfim. Eles precisam resolver isso. E me entregam a cartilha do procedimento que eu tenho que tomar. Então, a defesa do advogado ela é sempre muito importante, principalmente do criminalista, que vem passando por essa, muitas vezes passa por ofensa, muitas vezes passa por críticas muito pesadas, dizendo que trabalha nesse sentido. Não, não é assim. É preciso que se entenda que o advogado trabalha para o procedimento que lhe é passado. Quer mudar o procedimento? Aí eu passo à frente. Tiramos o tiririca lá da Câmara, tiramos alguns deputados que nós colocamos lá, que o voto é esse. Então, esse cuidado é fundamental antes de criticar um advogado Tem algum criminalista. caso, doutor, que o senhor não pega? Fala, esse tipo de caso eu não pego, esse tipo de situação não, ou estou aqui para te escutar, para entender os fatos e te defender se possível. Eu respeito a regra do procedimento penal, que é todos merecem a defesa. Não quer dizer que eu vá tirar dele a responsabilidade. Não, eu vou entregar ele a pena justa. Então, eu não tenho hoje a condição de negar, porque eu estaria negando um juramento que todos têm que ser defendidos, todos merecem a defesa. Lógico, tem crimes que são bárbaros, mas lhe será entregue a pena justa. É isso que é preciso importante saber. Ah, mas se tem brecha, se tem isso, podemos negociar isso dentro do procedimento. Nada fora da linha do procedimento. O procedimento é esse, o procedimento assim será feito. Mas eu não tenho nada que eu deixe de atender, porque o meu juramento, como disse, eu irei fazer a defesa daquele que me procurar. Tá certo, é isso aí. Doutora, hoje a gente tem aí um crescimento bacana no que diz respeito a trabalho home office, né? Principalmente aí com a pandemia, pós-pandemia, muitas empresas na pandemia adotaram home office e agora, praticamente no pós-pandemia, vão continuar com home office porque viram que o funcionário em casa dá menos despesa Sim, e é sim. muito melhor para a empresa numa série de questões aí. Mas, ao mesmo tempo, tem tido muitos problemas com esse home office. E volta um pouquinho naquilo que a gente conversou. Porque a pessoa está em casa, então ela, teoricamente, pode estar disponível o tempo todo para mim, né? Como que hoje está se vendo essa questão do trabalho home office? Já tem alguma lei, alguma emenda, algo sendo criado para adaptar na lei trabalhista isso ou não? Como que é? Nós temos várias regulamentações sobre o trabalho home office, né? Regulamentações. Isso. E o que acontece? Nós temos, tem o lado do empregador e do empregado, né? Mas não só. Para o empregado é bom, ele não tem esse deslocamento e a disponibilidade depende muito do tipo de trabalho que ele faz, né? Um trabalho somente, puramente intelectual fica mais solto, mas para trabalhos como, por exemplo, nós temos muito home office, o telemarketing, é perfeitamente possível você identificar ali a hora que aquele trabalhador logou e a hora que deslogou. Então, não há o que se falar em jornada fora do horário de trabalho e tudo mais. E para o trabalho intelectual, a gente tem aí a famosa hipersuficiência, né? Os trabalhadores que trabalham mais no intelectual, eles são considerados hipersuficientes porque, na maioria das vezes, eles percebem um salário acima de 2 vezes o teto da Previdência Social, então isso dá a ele autonomia para negociar com o empregador.
então é um pouco mais tranquilo. Agora, a minha percepção sobre o trabalho home office é uma pena que ele vem reduzindo a cada dia, né? A gente percebe que muitas empresas que trabalhavam no home office estão voltando para o presencial. E isso é péssimo, porque o home office, ele distribuiu melhor as riquezas. Mas ela está voltando por quê? Pelo baixo desempenho do profissional? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está em casa, a senhora falou, a doutora falou aí sobre o telemarketing. Sei lá, o cara está atendendo, mas ele pode estar com o headset dele e fazendo outras coisas e atendendo uma ligação, não necessariamente parado na frente do computador. Ou fazendo algum tipo de trabalho, aí ele dá aquela pausa e vai lá fazer a comida, ou botar a roupa para lavar, enfim, e isso acaba tirando o foco dele dentro do trabalho, diminuindo, né, o ritmo, a produtividade. Ou não faz sentido. Na verdade, eu não cheguei a descer no detalhe, porque a maioria das empresas estão voltando para o presencial. O que eu percebo é que pode sim acontecer do trabalhador estar ali, parar, ele para fazer o almoço, ou para ver se o bebê acordou, ou trabalha com o bebê no colo, mas o trabalho é possível de ser acompanhado, né? Porque no telemarketing eles têm lá as monitorias, né? Eu já trabalhei 15 anos, mais ou menos, nessas áreas. Entende pouquinho. Então o que acontece? É possível você avaliar se aquele profissional está entregando o mesmo que entregava no presencial, está entregando mais ou menos, tudo isso é possível ver. O que me preocupa, né, com a redução do trabalho home office é que a gente volta a centralizar em algumas regiões a distribuição de riqueza, né, vamos assim dizer. Quando as pessoas estão trabalhando nas suas residências, e eu vou dar um exemplo aqui aleatório, por exemplo, lá no fundão da Zona Sul, nós temos um grupo de trabalhadores que trabalham para uma determinada empresa, onde eles se deslocavam por 2 horas todos os dias e iam para o centro. Muitos restaurantes em volta dessa empresa ficavam com toda aquela riqueza. Na medida em que eu trabalho na minha casa, eu consumo mais na minha região, no meu quadrado, levando para essas regiões um pouco mais de riquezas. Né? Eu distribuo, eu pulverizo um pouco mais o uso. O trabalhador que não sai todo dia para ir para o centro, ele consome mais perto da casa dele, ele consome mais naquele quadrado. Hoje a gente tem a internet, onde você também pode consumir tudo, mas para o trabalhador, o home office, ele leva para o bairro dele, para a rua dele, para o pedacinho ali onde ele está, mais riqueza. Eu acho tão fantástico o home office, além do tempo, né? Porque perder de 2 a 3 horas no trânsito, você perde o período que você poderia estar fazendo um curso, né? Que te traria aí uma qualificação profissional, uma faculdade, mais tempo na presença da sua família. Então, o home office é uma alternativa maravilhosa. Eu acho que, ao invés da gente reduzir o índice de trabalhadores no home office, a gente devia buscar alternativas para que eles pudessem trabalhar com mais eficiência, se é que essa é uma das razões que algumas empresas estão reduzindo, mas eu acho que a gente deveria tentar cada dia trabalhar mais o home office. Esse dado que a senhora trouxe para cá, falando das empresas estarem voltando, né? Para mim, eu não tinha visto nada ainda sobre isso, não vou até dar uma pesquisada, porque o que eu tenho visto, pelo menos de empresas que eu tenho mais acesso, principalmente telecom, né, por conta da TV e tudo mais, é o pessoal jogando a galera mesmo para o home office. Tem empresas aí que tinham 2 andares que hoje tem só a loja. O resto, né, então... Eu, inclusive, trabalhei numa dessas e tinha aí equipe de telemarketing com mais de 700 pessoas que foram para o home office, mas que metade já está no presencial novamente. Nós temos algumas empresas de home office. Eu tenho 2 filhas que trabalharam bastante tempo no home office e as 2 não voltaram, né, para a empresa, porque a empresa voltou mais da metade da equipe para o presencial e, considerando que elas moram um pouquinho mais afastado, litoral e tudo mais, elas optaram por não retornar, mas mais da metade dos funcionários voltaram para o presencial. Pesquisar sobre. Doutor, quer mais água? Não? Tá tudo em ordem aqui.
a gente estava falando agora há pouco sobre, e aí, negão? Ah, sim, a Tá tratativa, né? tá em alta, né? Muito, aliás, não só o racismo, mas a homofobia também. A gente estava falando sobre Lei Maria da Penha, e eu vejo muito essa questão, tanto do racismo quanto da homofobia. E tem se discutido muito que a gente está vivendo numa sociedade muito de mimimi, que você não pode falar mais absolutamente nada. Qualquer coisa que você fale é motivo para alguém jogar um processo nas tuas costas, né? Então, como o doutor tem recebido muito isso, muito processo, tem visto muito processo de racismo, injúria racial, homofobia, e o que realmente caracteriza para essa galera parar com essa coisa chata de qualquer coisa ficar lá metendo processo, falando em processo, porque tá cada dia mais chato viver. Eu falo, o mundo tá muito chato, Tá muito chato. muito chato. Esses dias eu tava fazendo uma brincadeira que eu abri o Instagram e tava assim: NASA afirma que asteroide vem em direção à Terra. Eu até respondi para assim: vem logo, pelo amor de Deus. Que esse Mas povo tá vem difícil. logo, porque Alguém tá, tem que tá socorrer. Tem muito. que acabar de alguma forma. Vem para acabar com tudo, mas sabe, tô te aguardando. Mas vem verdade. sem avisar, vem, bum, acabou. No escritório, nós recebemos muito a parte que está sendo acusada. Por quê? Em regra, o advogado criminalista ele não trabalha com essa condição de informar sobre este crime. Ah, chega lá, o cara me chamou de negão, me chamou que eu sou gay. Essas, que inclusive está equiparado hoje, né? A homofobia com crime de racismo. São crimes imprescritíveis, inafiançáveis, enfim. Então, eu nunca recebi para que eu fizesse uma oferta de uma denúncia, porque melhor do que nós, advogados, estão os juízes hoje também, que estão muito ponderados, né, em relação à condenação dessas denúncias, dessas informações. Até o próprio Ministério Público está filtrando antes. Só que são denúncias feitas, são queixas-crime, que não passa pelo Ministério Público, vai fazer direto, o juiz recebe. Hoje você pode ir lá fazer, quer fazer, vai ali no fórum, vai no juizado especial criminal, faz a oferta lá e eles têm que fazer, todo mundo tem o direito a buscar a justiça. Então eu recepciono muito aquele que tem que ser defendido disso. E aí nós aplicamos essa situação de dizer, olha, realmente o excesso na conjuntura do que ocorreu, naquele momento aquilo ocorreu de tal forma, não foi pejorativo, foi carinhoso, inclusive. Muitas vezes você tem que afirmar dessa forma. Mas essa condição da homofobia está muito. Aumentou muito, né, essa condição do homossexual, dessa relação entre os mesmos sexos aí. Então, tem se vivido muito essa necessidade de denunciar. E parece ter uma forma de se expor um pouco mais, de querer demonstrar essa condição. Isso tem dado muito. Mas os juízes estão trabalhando muito bem, estão retendo isso lá na primeira oportunidade. Estão sentenciando de forma ponderada para que isso não vire realmente um vício, como nós temos aí o vício da Maria da Penha, do excesso, dessas coisas. Eu tenho visto coisas que me incomodam demais, muito. Por exemplo, e olha que eu sou da comunicação, sou jornalista, mas às vezes você vê umas manchetes que é assim: Somos desarmados de qualquer tipo de preconceito. homem negro é atropelado no centro de São Paulo. O que me interessa se ele é negro ou Não, isso é branco? racismo, né? É. Isso é racismo na emissora, inclusive do jornalismo. Sabe? Tipo, mas não tem isso, né? É. Mulher negra. Ele quer agravar pra a situação que interessa com a questão da cor, Você da sabe raça. racial. Da onde? Esses dias eu vi um casal de homossexuais num shopping, onde eles estavam ali, estavam se agarrando, né? Se beijando, tal, se amassando. E o segurança falou: olha, por favor, né? Diminuindo. Eles pegaram o celular. Não, aí acabou. Homofobia. E eu sou homossexual, assumido, desde meus 24 anos de idade. E eu me respeito. Eu sei me pôr nos lugares. Eu trabalhei 13 anos com jornalismo policial, onde eu trabalhei com policiais, delegados, juízes. Eu nunca sofri preconceito. Aliás, não só nisso, mas em nenhum lugar por onde eu passei. Porque eu me respeito. E aí eu vi essa cena, aqui, ó. Tá vendo? A segurança. Eu olhei assim, eu falei, cara, se eu tô lá, eu dou na cara dos dois. Mas você sabe que até correndo o risco de alguma represália, porque a gente
faz um vídeo, enfim, ele acaba vazando, vai para redes sociais e tudo. Mas o que acontece hoje por algum tempo eu cheguei, e nós chegamos até a falar, eu não sou criminalista, mas eu sempre disse que a gente tem um problema muito sério, que a gente fica tentando criar lei para tudo, né? E nós somos contraditórios, na medida em que eu digo que homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas aí eu crio uma lei específica para falar sobre o negro, sobre o homossexual, sobre a lei Carolina Dickmann, sobre a lei... Eu começo a criar tantas subdivisões. Maria da Penha. Exatamente. Independente da sua opção sexual, eu entendo que o teu gênero, você nasceu naquele gênero, então você vai ser classificado naquele gênero. Mudei de gênero, tudo bem, vai para um outro. Agora, eu não preciso... É o homem negro, é o homem idoso, é o homem jovem, é o homem pobre. Eu acho que a gente cria tantas subdivisões, e essa é uma das razões, me permita o doutor falar que não é minha especialidade, mas eu imagino que essa deva ser uma das grandes dificuldades de se fazer seguir exatamente o que diz o nosso ordenamento jurídico, na medida em que você opta por defender com base numa determinada legislação, vamos pegar a maior, né, a Constituição, e aí falou, opa, mas tem uma leizinha aqui lá de mil e bolinha, que diz que isso é diferente. Então, já encontrou-se uma alternativa, né? Alguns dizem, não, mas a gente tem que aumentar a pena para isso. Não é o tamanho da pena que faz com que as pessoas cumpram a regulamentação jurídica, é a certeza dela. Eu posso dar uma pena de 100 anos ou de 5. O que vai fazer com que as pessoas temam no momento em que pensam em cometer qualquer ato delitivo é a certeza de que vão cumprir. Agora, a pena pode ser de 200 anos, se eu souber que eu vou buscar uma alternativa e que eu vou achar uma alternativa e não tenho que pagar por nada, não há por que eu me preocupar com o tamanho dela. É um problema estrutural, né? É uma coisa... É muito complexo, né? É difícil lidar com essas questões. Vocês têm coitado de vocês no dia a dia, viu? Para lidar com esses temas, com essa galera, com essas situações, porque não é fácil, não. Nós temos a capacidade postulatória, que é aquela de informar e falar com aquele que vai decidir. Mas a decisória jamais. Mas a decisória jamais. É isso que eu falo. O advogado vende os melhores meios para ter o melhor resultado. E não é o melhor resultado, porque ele não dá o resultado. E muitas vezes você entra você pega um fórum que tem 2, 3, 4, 5 câmeras criminais, por exemplo. Cada um tem um pensamento diferente do outro. Não há que se fazer uma leitura e falar, não, de acordo com a leitura, o resultado desta denúncia, o resultado deste ato praticado, a sentença é essa. Não tem. Então, o que o advogado tem que fazer? Fazer o trabalho, buscar, tentar achar todas as possibilidades para o melhor convencimento. Claro. E nós brincamos que o direito criminal existe o direito da loteria. Dependendo da câmera que cai, a loteria vale também. Mas tem tudo isso. Então a gente vive muito esse momento de ter que lutar em favor desse excesso de lei. E eu costumo dizer e repito, lesão corporal é crime, seja para homem, seja para mulher. Seja para o homossexual, seja para o hétero. Lesão corporal é punível. Seja ela leve, grave, gravíssima. Ele não é maior, ou menor, ou pior, ou menos pior, porque foi com um gay, porque foi com uma mulher, porque foi com... Não. Se nós entendêssemos, se fosse objetivo nessa leitura, sofreríamos menos. Até os julgadores, fica a dica, porque eles vão ter que trabalhar toda essa... Mas cada um vem com um argumento diferente, ou cada um vem com uma acusação distinta. Uma forma de acusar, uma forma de denunciar, uma forma de informar. E acaba sofrendo aquele que tem que julgar também. Não estou satisfeito, vai apelar, vai agravar, vai subir, até que caia nas cortes superiores, que vai decidir também da forma deles, né? Doutora Sueli, doutor Carlos, vocês me colocaram numa saia justa, porque é um bate-papo muito gostoso, e a gente está falando eu estou com dois temas na minha frente, que é, assim, fascinante, que é o criminal e é o trabalhista. Eu queria ainda fazer perguntas sobre bullying em empresas, ainda queria falar sobre questões de tráfico, o que se enquadra, o que se não se enquadra, qual a diferença de um usuário com um traficante, mas o nosso tempo esgotou. Então, eu quero deixar aqui em aberto um próximo convite para que nós possamos continuar falando sobre esses assuntos
e discutir temas que a gente não conseguiu discutir aqui agora. E também algum tema que de repente passou batido por mim, que vocês gostariam de colocar em discussão, que vocês trouxessem também para que a gente pudesse fazer aqui um próximo bate-papo. Pode ser? Com certeza. Aceito o convite. Então, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Para finalizar, deixa a sua rede social para que o pessoal possa te encontrar, doutora, para conhecer mais o seu trabalho, tirar alguma dúvida, de repente de alguma questão que a gente não falou aqui, a pessoa quer perguntar, te chamar lá no direct, no seu Instagram, e a senhora dá um auxílio. Meu Instagram é @Sueli Alves Advocacia. @Sueli Alves Advocacia. Tudo junto. Tudo junto. Tá. Esse é o arroba do Instagram, Facebook. Arroba do Instagram, Facebook, todas as redes sociais. E o do doutor? O meu, se não me engano, depois podemos confirmar, eu não sou muito dessa prática aí, mas é @Coruja Advogado. Tá. Se qualquer coisa, depois Instagram. o pessoal vai colocar na descrição, Tá tudo bom, certinho, conserta para o aí pra mim. pessoal acompanhar. E Carlos Coruja, meu Facebook, acho que não temos muito Carlos Coruja aí, então Carlos Coruja Advogado, vão me encontrar lá. Com esse nome não dá para confundir, né? Acho que são pouquíssimos. O escritório de vocês é junto com uma Não, especialidade diferente? Não. Não. Mas os dois são em Osasco. Os dois são em Osasco. Qual que é o endereço do O meu fica na Avenida dos Autonomistas, o 896. ponto de referência? Osasco Prime, Telha Norte. Telha Norte, lá em Telha cima. Norte, isso. Perto da Biliar, ali já no Open Mall, não é? Exato. O meu é na rua Narciso Storlini, número 62. Longe daqui, hein? Longe daqui. Bem, Ponto de referência aqui. Mas referência a Prefeitura de Osasco aqui, estamos próximo ao pontilhão, cartão postal Tá da nossa certo. cidade aí. Obrigado. Prazer receber vocês aqui. Já fica feito o convite, então, para o próximo bate-papo, tá bom? Nós- voltaremos. nós é que Obrigada pelo agradecemos. convite. Obrigado pelo convite aí. Obrigado.